Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui do Segurança Digital Podcast na Jovem Pan Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos ter mais um bate-papo de altíssimo nível sobre cybersecurity, exatamente. E o nosso tema de hoje nós vamos falar sobre as evoluções das ameaças cibernéticas e as estratégias de inteligência de ameaça com um convidado muito especial. Deixa eu apresentar o meu convidado aqui. Thiago Bordini é Head de Cyber Threat Intelligence na Axur, executivo com mais de 23 anos de experiência no mercado de inteligência cibernética, atuando com análise e prevenção de ameaças e fraudes cibernéticas e disseminação de conteúdo educativo sobre o assunto para profissionais e empresas. Além disso, é coordenador técnico da pós-graduação em Cyber Threat Intelligence e professor dos cursos de pós-graduação em Cybersecurity e Forense Computacional no IDESP. É membro da HTCIA, High Technology Crime Investigation Association, e membro da organização da Security Beside São Paulo. Além disso, também é mentor dos Cybersecurity Girls. Seja muito bem-vindo, Thiago, ao nosso programa, ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade. É um prazer falar com vocês. E acho que a gente vai poder ter a oportunidade de trocar um pouco de ideia aí de uma forma mais descontraída e desmistificar alguns temas. Com certeza, e um tema tão importante aí na nossa área de segurança e que ainda muito pouco desvendado, né, Bordini? Sim, ainda tem muito mistério em cima disso. É Todo mundo verdade. ainda acha que é cena de filme muitas coisas. Algumas parecem, mas não são. Exatamente. E Bordini, para a gente dar um start aqui no nosso bate-papo hoje, queria assim, já que a gente entrou nesse tema, que tu trouxesse assim, um pouquinho para nós essa visão, né, do que é threat intelligence, do que é inteligência de ameaça e por que ela é crucial para nossa área da segurança cibernética, segurança da informação. Beleza. Bom, Threat Intelligence não é um conceito novo, já existe há bastante tempo aqui no Brasil. Chegou em meados de 2011, 2012, a gente começou a ter a implementação de algumas empresas adotando esse conceito aqui. Mas, basicamente, o que Cyber Threat Intelligence tem como propósito, né, é tentar se antecipar às ameaças cibernéticas. Ou seja, tudo que a gente tem hoje de arcabouço de soluções de cibersegurança, eles são muito preventivos no sentido de já ter tido algum ataque conhecido antes, para você conhecer aquele padrão e a partir daí você ter uma predição, assim como uma vacina, por exemplo. A gente precisa conhecer um Perfeito. vírus antes para produzir a vacina. Muito em cima do que já está acontecendo e o que já passou, né, Tá. dos ataques. Então, esse arcabouço hoje, ele deixa de responder algumas perguntas bem importantes para nós, que é principalmente o porquê que eu sou alvo, qual é a motivação daquele atacante contra a minha empresa, quais são as táticas técnicas, qual é o modus operandi desse atacante comumente empregado. E isso é o propósito de Cyber Threat Intelligence, ou seja, eu entender e tentar me antecipar ao máximo o ataque contra a minha instituição. Então eu começo a observar, olha, tem um atacante que tem uma motivação, por exemplo, patriótica, como a gente teve no ano passado, ali muito Sim. da guerra da Ucrânia e Rússia. E eu sei que se a minha empresa assumir determinado comportamento, determinada posição, eu posso me tornar um alvo para aquele determinado grupo. E que aquele grupo trabalha normalmente com determinadas formas de ataque. Então, eu gosto de fazer um paralelo tirando isso do cibernético e trazendo Sim. para o nosso dia a dia. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a maior quantidade de furtos de aparelho de celular, você sabe que é com a pessoa falando ao telefone, caminhando na rua, ou quando você está com o vidro aberto num veículo e para num semáforo. Então, você já sabe que o atacante tende a te abordar por um desses caminhos. E a partir do momento que eu conheço isso,
eu vou fazer o quê? Eu tomar mais cuidado quando eu falo com o celular na rua, ou andar com o vidro fechado, e não usar o celular no painel. Então, eu começo a criar estratégias de defesa de acordo com aquela minha ameaça. E esse é o grande propósito hoje de Cyber Threat Intelligence, não só hoje, mas já desde o início da implementação. E se torna cada vez mais importante porque as empresas investem cada vez mais em segurança, e ainda assim tem um gap muito grande daquilo que entre o que ela investe e o que efetivamente é aplicável. Ou seja, às vezes ela acaba até entrando numa solução que não é a mais assertiva do tipo de ameaça inerente ao setor dela. Então, quando a Perfeito. gente emprega hoje Cyber Threat Intelligence, ela acaba sendo um drive ali para que a empresa faça o que a gente chama de estratégia, uma defesa estratégica, né? Ou seja, eu vou implementar soluções de defesa de acordo com o nível de ameaça e com as ameaças De risco também. que estão e o risco que estão ao meu ambiente. Tá? O Maravilha. desafio é que eu tenho que fazer isso olhando ameaças na internet como um todo. Eu imagino, eu imagino. A gente vai chegar mais na frente lá sobre todo esse arcabouço de ameaças que vocês investigam, né? E que eu tenho certeza que são muitas e das mais variadas. Mas deixa eu te perguntar, Burdino, tu acabou comentando, né, dessa importância das empresas, né, criarem de fato um programa, talvez, de inteligência cibernética, né, de risco cibernético. Como é que como é que a gente poderia hoje, vamos lá, dar alguns passos iniciais? Como uma empresa não tem ainda esse programa, não usa Cyber Threat Intel aqui, não tem nenhuma prática, como que uma empresa pode iniciar, né, trazendo esse viés? Uma vez que tu comentou também que ela ajuda a otimizar os investimentos de segurança que ela já tenha feito e que tu vai fazer também futuramente. Sim. Dá para a gente começar com coisas muito simples, ainda olhando no sentido inverso, né? Não no sentido ainda de prevenção, mas no sentido mais de reação, digamos assim. Ou seja, eu Tá. posso começar, por exemplo, olhando bases de dados de usuários e senhas expostas na internet relacionada à minha empresa. Então, o que já tem de e-mail e senha dos meus colaboradores que já está público na internet? Não significa que eles já foram utilizados para fins ilícitos, mas eles já estão públicos ou porque teve um data breach ou porque o usuário foi vítima de um malware, enfim. Não significa que a empresa foi efetivamente atacada. Então, um primeiro ponto de começo seria esse, ou seja, eu olhar credenciais expostas, dados expostos também da minha corporação. Então, hoje os atacantes eles buscam principalmente com a primeira porta de entrada essas senhas que vazam na internet e os usuários da empresa que têm maior visibilidade na internet. Então, os executivos, o pessoal que cuida da parte de infraestrutura de segurança, de infraestrutura de TI. Então, o que existe dessas pessoas também exposta na internet? Existe nome, endereço, telefone, porque isso vira moeda de extorsão também por parte dos threat actors. Então, o primeiro ponto é a gente buscar isso. Depois é tentar entender um pouco o que tem da minha empresa na internet. Porque às vezes eu não faço a menor ideia, mas já tem uma página falsa usando o nome da minha empresa. Alguém criou um perfil falso no Instagram, no Facebook, no TikTok, usando o nome da minha empresa, está usando isso para aplicar fraude e eu nem estou sabendo, né? Ou Caramba. para aliciar os meus clientes. Então, dá para a gente começar a olhar essa superfície estendida de ataque, que a gente chama, e ver o que aparece ali. E aí entra numa camada um pouco mais já preventiva, né? Ou seja, aí eu não encontrei nada meu ainda, o que é bom. Não significa que eu não tenho nada exposto, significa que a gente não olhou, talvez em todos os lugares da internet, porque não dá para olhar em tudo na internet, né? Esse é um paradigma que muitas empresas acabam nos questionando. Mas por que vocês não detectaram um item e o concorrente detectou?
Porque Uhum. ninguém vai olhar 100% da internet. Eu estou olhando Sim. uma fatia, o concorrente está olhando uma outra fatia, um outro concorrente está olhando uma Olha, outra uma terceira fatia. fatia. É. E, então, assim, vão ter áreas que vão se sobrepor, mas pela nossa experiência, cerca de 70, 80% vão ser conteúdos diferentes. Tanto que uma Uhum. estratégia muito comum hoje para as empresas mais maduras é terem 2 ou até 3 fornecedores de inteligência, para justamente Caramba. aumentar esse leque. Essa Mas, amplitude. voltando para quem está começando, né? Ou seja, Uhum. entender um pouco o que tem meu exposto e o que tem de coisas relacionadas ao meu setor. Porque às vezes um ataque ao meu concorrente, ele reverbera para mim muito Uhum. facilmente. Isso é muito fácil da gente ver até aqui no Brasil. Em 2021, isso está público inclusive, nós tivemos vários ataques a empresas do setor de energia. Ok. Então, se você olhar no site do IBRASPD, que é o Instituto Brasileiro de Proteção de Dados Pessoais, eles têm uma linha do tempo dos principais eventos de segurança que ocorreram ao longo dos anos no Brasil e no mundo. E aí você começa a ver, bom, no mês de janeiro, a empresa X de energia foi atacada. Em Uhum. fevereiro, a empresa Y de energia foi atacada. Em março, a empresa Z foi atacada. Se eu sou uma empresa de energia, é muito característico que alguma coisa direcionada ao setor está ocorrendo. Então, Tá é o ocorrendo. momento da empresa de, de threat intelligence falar, olha, tem um movimento de um grupo que está mirando empresas do setor de energia, ele se Uhum. comporta por essa forma, ele explora esse tipo de caminho, porque daí eu vou erguendo essa barra e já vou evitando aquilo que é padrão. Não significa, Sim. novamente, que eu não vou ser alvo, mas eu já vou deixando o meu muro um pouco mais alto para o concorrente, para o É. atacante. Então, essas são as medidas mais simples que a gente tem de começar a se trabalhar com threat Uhum. intelligence. E aí, conforme a empresa vai amadurecendo, vai criando maturidade nesse ecossistema todo, a gente consegue avançar em outras frentes. Até hoje, uma frente que é bem empregada é plugar isso com áreas de prevenção a fraudes. Ah, maravilha. Na verdade, é bem esse contexto que tu comentou, né? Fazendo essa análise que tu comentou, se eu sou uma empresa de energia, já estou vendo que o meu concorrente X, Y, Z, ele já sofreu alguma coisa, já teve algum tipo de incidente, é melhor começar a me preparar, né? Que é esse contexto da antecipação da ameaça, da antecipação do eventual incidente ali cibernético, né? E aí tu comentou sobre essas questões de setores, essa questão de fraude, que eu sei que é muito forte, que vocês têm um trabalho aí também de excelência com relação a isso. Hoje existe alguns setores que são mais visados do que outros, ou algumas empresas, alguns tipos de empresa. Como é que vocês analisam isso? Que tipo de dados hoje já existe para que a gente possa trazer aqui para nossa audiência sobre essa questão específica de quais são os setores mais visados com relação a cyber threat, né? Eu vou responder sua pergunta com outra pergunta. Vamos lá. O primeiro ponto é a gente entender um pouco de que localidade nós estamos falando, porque Uhum. isso influencia diretamente em quais os tipos de ameaça que eu estou conectado. Quando a gente fala, por exemplo, de Tá. Brasil, o principal tipo de ameaça que nós temos hoje aqui, disparadamente, são ameaças ligadas a crimes financeiros. Então Uhum. envolve desde fraude, extorsão, venda de Golpe. bases de dados, essa linha. Se eu estiver falando de uma empresa nos Estados Unidos, por exemplo, uma empresa americana, o tipo de ameaça comum para empresas daquele país, a gente está falando de preocupações envolvendo espionagem entre governos, Uhum. a questão de roubo de propriedade intelectual, ataques bem diferentes do que a gente está acostumado aqui. Não significa que lá eles não tenham fraude, e não significa que aqui nós não tenhamos espionagem de governo
e nem também roubo de propriedade intelectual. Mas a questão de regionalização, ela impacta diretamente no tipo de ameaça que a gente está olhando. Então, olhando para o Brasil especificamente, o principal tipo de ameaça que a gente tem hoje é o setor financeiro, né? O que toca finanças. Não significa que a empresa seja do setor financeiro. Eu Perfeito, é isso posso que eu ter, ia te por perguntar. exemplo, o setor de saúde hoje é um setor muito visado aqui no país, principalmente para fraudes. Aí você vai falar, Até mas um saúde. parênteses, um parênteses na tua fala, é, a gente viu isso bastante, e eu sei que vocês tiveram e estão fazendo um trabalho ativo com relação às enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? De muitas fraudes financeiras ali, golpes via Pix que aconteceram e continuam acontecendo. Sim, a gente derrubou até o momento, foram mais de 300 perfis e páginas falsas relacionadas a campanhas fraudulentas ali a questão das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas você pega, por exemplo, alguns setores, como comentei, né, o setor de saúde, sofrendo com fraude. Você fala, mas o setor de saúde não faz negócios, né? Um hospital é um negócio, um laboratório é um negócio, ele depende de dinheiro. Então você tem ali fraudes contra convênios, fraudes envolvendo aliciamento de pacientes, venda de bases de dados. Você tem uma série de outros mecanismos onde o principal, a linha final, digamos assim, do ataque vai ser uma fraude financeira ou vai ser um ataque de extorsão, mas sim algo relacionado a uma movimentação monetária. Né? E não um roubo de propriedade intelectual, uma pesquisa, por exemplo, alguém roubar uma pesquisa do Instituto Butantan aqui em São Paulo, por exemplo. Entendi. Pode ser que ocorra, mas é bem menos provável. Né? Não, E esses setores hoje, por exemplo, educação, saúde, telco e varejo. varejo também, são ataques bem visados, são setores muito visados, porque tem movimentado muito dinheiro nos últimos anos e tem um déficit de implementação de cibersegurança também bastante grande. Então, até alguns anos atrás não se ouvia falar sobre cibersegurança para hospitais. É Essa verdade. semana a gente tem um evento aqui em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, para falar um dia inteiro sobre cibersegurança. Então você Fantástico. começa a ver hospitais falando sobre segurança, hospitais, área de saúde como um todo. Você começa a ver o setor de educação também falando sobre isso. O setor financeiro já vem falando há bastante tempo, então assim, o nível de maturidade deles já está mais alto e os atacantes eles vão para aquilo que é mais fácil. Né? Então, eu tenho duas casas para invadir. Uma tem cerca elétrica, alarme e um pitbull, e a outra só tem um muro. Eu Eu vou vou para lá no o muro. muro. Mesmo que ela seja a mais feinha, não tenha tanta elegância, mas eu vou para ela. Então é isso que acaba ocorrendo hoje. São os setores que vêm sofrendo mais por conta desse déficit de investimento do passado e porque tem movimentado muito dinheiro ultimamente também. Isso falando de Brasil especificamente. Maravilha, maravilha. Enfim, comentou essa trajetória, né? A gente falou um pouquinho ali de como começar esse programa para as empresas que ainda não tem nada estabelecido. Falamos um pouquinho ali dos setores mais visados a nível Brasil, né? E entendendo também que se a gente for pensar no nível mais macro, existem diferentes setores e até mesmo preocupações. Mas eu queria entrar agora um pouquinho mais a fundo, assim, como é que a questão do cyber, da threat intel ajuda, né, no monitoramento, né, para combater essas fraudes, para combater esses golpes. Qual é a logística, qual é digamos assim, a cadeia, como é que isso ocorre? Eu sei que vocês têm um trabalho de prevenção, de monitoramento ativo aí da Deep Web, da Dark Web. Como é que isso ocorre? Como é que é todo esse aparato, né? Eu fico que também eu sou da área, mas é bom a gente entender também, mostrar para nossa audiência o nível, né, dessa inteligência toda. Legal.
Bom, a inteligência, ela parte de dados, que depois são Uhum. processados e viram informação e depois viram inteligência. Então, o primeiro ponto de partida para mim é conseguir dados. E aí hoje os dados estão na internet. Então isso envolve a gente coletar informações em fóruns, em perfis de Instagram, perfil de Uhum. X, perfil de YouTube, perfis de todas as mídias sociais que vocês possam imaginar, sites especializados em indexar conteúdo de data breach, de credenciais, grupos de Telegram, WhatsApp, Discord, todo esse arcabouço. Né? Essas informações, depois de coletadas, em geral, elas passam por um processo de análise para ver o que ali é relevante, o que não é, o que é lixo ou não. E em seguida isso passa por um processo de mapeamento, né, ou identificação se tem alguma palavra de interesse relacionada a algum cliente ou alguma empresa. Então, vou pegar o caso da Jovem Pan. Então, tem algum threat Uhum. actor falando que tem um esquema de invadir uma live da Jovem Pan, que consegue que tem uma página falsa da Jovem Pan, que alguém falando que consegue vender usuários e senhas da Jovem Pan. Toda vez que tiver isso, o sistema gera um alerta para o cliente, e aí o cliente toma uma decisão em cima desse alerta, se aquilo é algo que tá ok, é um falso positivo, ou se é algo Uhum. que necessita de um aprofundamento um pouco maior. Quando necessita de um aprofundamento um pouco maior, isso entra numa camada de levantamento de inteligência, que é algo muito próximo de uma investigação, onde a gente vai se aprofundar e tentar entender o que é aquele ator que está falando aquilo, se Uhum. ele tem uma reputação ou não, porque qualquer um pode escrever qualquer coisa na internet. Verdade. Então, eu preciso saber desde quando aquela pessoa existe em um determinado site, né, num fórum. Ela tem credibilidade, ela não tem. Quando ela fala algo, isso que ela fala realmente é verdade, não é? E aí a gente vai passando esses feedbacks para o cliente. Olha, e essa pessoa que falou que tem uma base de dados tua, por exemplo, ele é uma pessoa que sempre expõe bases de dados e ele expõe mesmo, ou seja, a Uhum. chance do que ele falar ser verdade é bem alta. Se ele tem ou não, a gente vai precisar fazer uma interação. E aí começa um processo de infiltração e de tentar uma estratégia de contra-inteligência, contra threat actors, para entender se ele tem a informação, se ele não tem, se ele só está blefando, como que ele Uhum. conseguiu aquela informação. Então tem toda uma estratégia ali de levantamento de informações para subsidiar uma tomada de decisão do cliente. E aí o cliente vai falar, bom, tem um cara falando que consegue invadir uma live nossa por uma falha assim, 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 assado. Então vamos corrigir isso para que não ocorra. Eu consigo até usar essa informação para olhar meu histórico de incidentes anteriores. Né? Então, eu já tive casos, por exemplo, de live invadida. Putz, já tive. O comportamento é o mesmo? Ah, é o mesmo. Então Uhum. pode ter sido o mesmo threat actor. Então a gente começa a fazer, inclusive, um apoio ali na área de resposta a incidente. Tá? Então, em geral, é dessa forma, obviamente, bem macro, que Uhum. as empresas de inteligência no mundo Uhum. acabam trabalhando. Tá? E Isso para esse. monitoramento, Diga. Uhum. E depois esse tem a parte de monitor. monitoramento de perfis falsos e tudo. Legal, né? E esse monitoramento ele pode. Uma empresa que tem ali um CIEM só que ele pode estar conectado ali para também estar plugado em todo o resto ali de base de dados, inteligência do cliente. Sim, e receber isso diretamente. Então, aquilo que eu comentei de começar com vazamento de credenciais, né? Uhum. A gente falou de credenciais, eu estou falando de alguma coisa com uma senha. Então, um e-mail, uma senha, um CPF, uma senha, um telefone, uma senha, qualquer coisa nessa linha. Vamos pegar o mais básico, que é um e-mail e uma senha. A gente Uhum. pode hoje conectar isso a um CIEM de uma corporação. Então, o time de cibersegurança recebe isso e fala: olha, o usuário do Thiago vazou na internet. Então, deixa eu já trocar a senha do Thiago, já avisar o Thiago para
clicar em nenhum link de e-mail, não confirmar nenhum SMS, porque pode ter sido comprometido. E aí começar um processo de resposta a incidente dentro da corporação. Mas hoje essa conectorização com sistemas de CIEM, de SOAR, é bem comum hoje pelas empresas de threat intelligence como um todo. Maravilha. E tu comentou vamos lá, dos atores maliciosos, né? Dos threat actors. Eu entendo que ele pode ser ali um indivíduo, mas tem muita coisa que também são crimes, são grupos de criminosos ali, de cybercriminosos, correto? Hoje em dia, existe algum grupo desses que atua com mais força, especificamente no Brasil? E que tipo de eventos que eles acabam criando, né? Que tu comentou de fraudes, mas quais são os tipos hoje? Não sei se vocês têm esses dados ou alguma coisa que tu possa trazer para nós. Bom, o que a gente vê assim, grupos específicos, quando a gente fala de fraude, é bem difícil a gente nomear, porque em geral são 2, 3 indivíduos ali que acabam combinando um esquema e fazendo algo bem direcionado. Nós tivemos um caso recente de um malware, que é aquele malware do Pix, né, o GoToHat, que foi preso, inclusive, 2 desenvolvedores algumas semanas atrás, outro no início do ano. Então são atores isolados. Quando a gente olha um cenário de, por exemplo, ataques de hacktivismo, a gente já vê grupos maiores, já vê uma organização um pouco maior, né? E pensando em Brasil, a gente teve o R70, Intersec, Anonymous, diversos grupos que movimentaram a cena aí nos últimos anos. Mas não são grupos que têm uma persistência duradoura. Em geral, eles têm uma volatilidade muito grande ali e acabam se desfazendo, criando subgrupos com bastante facilidade. O que é fato é que hoje, quando a gente fala de ameaças ao Brasil, né, voltando à questão de fraude, isso hoje financia o crime organizado diretamente. Então a gente já... Não só digital, é o crime organizado como um todo. Não só digital. As próprias facções hoje utilizam o crime digital para subsidiar o levantamento de dinheiro para suas operações. Então, quando uma organização criminosa vai contratar uma mula, por exemplo, para levar a cocaína do Brasil para determinado país, essa compra da passagem aérea já é feita com um cartão clonado, já é feito um processo de emissão de passagem ilícita. Então, todo esse ecossistema de fraude, ele subsidia o crime organizado. E aí entra um ponto até bem interessante, pegando esse gancho, claro, que são os ataques de ransomware. Os ataques de ransomware são aqueles ataques que a empresa sofre uma paralisação de um ambiente como um todo, uma parte, é cobrado um resgate sobre ele. E aí tem uma decisão sempre de paga o resgate, não paga o resgate, sempre fica esse duelo dentro da corporação. Sim. O governo americano teve uma decisão muito interessante, que foi o seguinte: para as empresas que pagam o resgate, o governo americano está processando essas empresas por elas estarem financiando o terrorismo e o crime organizado e narcotráfico. Caramba. Então, olha que decisão interessante. Se eu pago o resgate, eu sofro um processo do governo. Se eu não pago, eu fico com os dados na mão do atacante. E aí, como que faz? Essa é a resposta de $1 milhão. O que faz daí, né? Tem a terceira opção, que foi um caso que ocorreu no final do ano, que foi o mais absurdo para mim, pegando esse gancho de ransomware, inclusive, que foi de uma empresa na União Europeia, que ela teve um incidente, o grupo, ela não pagou o resgate, o grupo falou, olha, eu vou expor os dados, tinham dados pessoais, né, que a gente chama de PII, e eles expuseram os dados, a empresa ainda assim não pagou o resgate, e por uma decisão da GDPR, que é a legislação europeia de proteção de dados pessoais, essa empresa deveria ter notificado a agência regulatória que ela teve um incidente de vazamento de dados e
ela não fez isso. Uhum. O que o grupo fez? O grupo foi à agência regulatória e falou, olha, eu invadi aquela Sim, empresa, eu sim. vazei os dados dela, e ela não te notificou que, Uhum. que teve um incidente de segurança. Então agora vai lá e multa eles. Caramba, Então é cara. um cenário de extorsão bastante desafiador, eu diria. Né? Porque você sempre vai Caramba. ficar na mão ali, né? E eu brinco que Existe. pagar um resgate é sempre uma faca de dois gumes. Né? Você tem que torcer para ser um atacante honesto, né? Que ele vai te dar a chave, que ele não vai te E que quase expor os nunca, dados. convenhamos, quase nunca é, né? A gente não pode esperar a honestidade de alguém que já tá cometendo um crime ali contra a tua instituição, contra a tua É, pessoa. Então, eu acho que tem muito dessa dicotomia, né? Essa pergunta que eu ia fazer pra ti. O que que hoje é aconselhável, né? Eu sei que já praticamente já deu a resposta, mas o que que hoje é aconselhável? Cara, sua empresa sofreu um ataque de ransomware, tá na mão do criminoso, e agora, né? O que que eu faço? não paga o resgate, volta backup e notifica a agência regulatória se tiver exposição de dados e é o que você tem para fazer. Porque mesmo que a gente pague o resgate, em geral os grupos eles cumprem com a palavra deles, Uhum, porque eles vivem de reputação. Se eles óbvio. tiverem um caso onde a vítima pagou e eles ainda assim divulgaram os dados, não Uhum, entregaram as chaves de uhum, decriptografia, uma nova vítima desse grupo ela tende a não pagar o resgate porque ela sabe que o grupo não cumpriu com a palavra dele. uhum. Então faz com que ele caia em descrédito. Para manter essa E reputação, existe esse histórico do grupo? existe. Por incrível que pareça, existe. Caramba. Você acaba confiando pela reputação daquele grupo. E em geral, assim, eles realmente cumprem com aquilo. Ou seja, a partir do momento que a empresa paga, eles retiram os dados. Mas o grande problema é quem já baixou aquela informação, quem já teve acesso àquilo. Uma vez que os dados foram publicados, ainda mais em caso de ransomware que ficam em Deep Web, é Uhum. muito difícil você remover esse conteúdo. Né? Então, a nossa recomendação é sempre, cara, paga o resgate, ou não paga o resgate, volta ao seu ambiente, notifica os clientes do incidente de segurança que você teve, notifica a agência regulatória, trabalha Uhum. ali com uma camada de threat intelligence para ficar monitorando se esses dados não vão sendo replicados, por quanto tempo isso vai perdurar, Uhum. e lida Uhum. com esse incidente. Porque hoje, assim, o fato é que qualquer empresa ela vai sofrer um incidente de segurança grave. Né? Isso já é fato. A grande questão que a gente tem hoje é quando isso vai ocorrer e quando ocorrer, se eu vou estar preparado. E se já Essas são não as ocorreu, respostas que a né? gente tem Porque. hoje. Se já não ocorreu, você não sabe, que é um outro Exato. problema. A gente teve casos de resposta a incidente de ransomware, que o cliente falou, olha, eu fui atacado hoje. E aí quando a gente foi apoiar o time de resposta a incidente, o grupo já estava há 120 dias dentro da empresa. Sim, cara, Caramba. 120 dias é difícil até de você mensurar o que o grupo teve acesso ou não. O estrago Né? é gigante, né? De novo, que nem tu falou, é difícil mensurar, né? Porque o estrago é gigante. 120 dias ali é um quarto, é um pouco mais do que um trimestre ali, né? Parte do princípio que tem tudo comprometido. É, Vai pelo pior cenário, exatamente. esse é o caminho que a gente tem. E falando um pouquinho enfim, desse mundo inteiro, né, de inteligência, existe alguma colaboração entre, né, esses provedores como vocês a nível mundial, tipo, ocorreu um incidente na Rússia lá, cara, existe essa troca de informação para criar essa riqueza, né, de inteligência entre os, digamos assim, nós que estamos combatendo aqui os criminosos diariamente? Existe. Hoje existem diversos caminhos para esse compartilhamento de informação.
Uhum. A gente até brinca nas aulas que inteligência boa é inteligência compartilhada. Não adianta nada eu produzir algo e não compartilhar, porque não Exatamente. serve. Eu tenho que criar um ecossistema para que a gente ganhe mais força no combate. Existem ações ali governamentais, entre polícias, entre agências de Uhum. inteligência, entre empresas do setor, eventos. É um canal muito forte de compartilhamento de informação. Tem um ecossistema hoje bastante robusto para esse compartilhamento de informação. Uhum. Isso, isso acaba, isso acaba ajudando, talvez, na questão do que a gente chama ali dos ataques de dia zero, né? Como é que hoje vocês lidam com esses ataques de dia zero dentro da Axur, enfim, até mesmo com clientes, cases? Não sei se pode trazer alguma coisa aí para nós. Bom, essa é a resposta de 1 milhão também, né? Essa sim é a resposta de 1 milhão. Essa é. Isso é muito difícil da gente conseguir, não só nós, mas qualquer empresa no mundo, conseguir identificar, né? Eu diria que hoje quem está mais à frente de vulnerabilidades, né, de falhas de dia zero, são empresas que produzem soluções de antivírus e soluções de verificação de vulnerabilidade. Porque Tá. essas empresas elas fazem parte de um programa de compra de falhas de segurança de pesquisadores. Então, eu Uhum. sou um pesquisador, eu descobri uma falha, ainda não tem correção, eu posso vender essa falha para uma empresa do setor. Tá? Então, existe um comércio lícito em cima dessas falhas. Tá? Tanto que o comércio de bug bounty hoje movimenta bilhões no ano Uhum. de diversas empresas. Deixou de ser algo criminalizado para ser algo, falando aqui da venda de falhas lícitas, Uhum. né? Porque eu posso Sim. vender essa falha também para um grupo explorar ela. O, Detectar isso é algo muito crítico, assim, o tempo de resposta é muito curto. O que a Uhum. gente acaba fazendo do ponto de vista de threat intelligence é monitorar muitas vezes quando existe a publicação de uma vulnerabilidade, ou seja, ela já deixou, ela pode até ser de dia zero, porque ela ainda não tem uma correção Uhum. divulgada, né? Mas ela foi publicada que a falha existe, e a gente acompanhar como que está essa movimentação nos grupos de Deep Dark Web. Então, tem grupos falando de criar uma ferramenta de ataque ou de exploração, como que está isso? Cada vez que vão criando novas ferramentas, novas POCs, o risco disso vai aumentando consideravelmente. Uhum. Então, a nossa linha vai no sentido de, olha, saiu uma falha de dia zero, tem diversos grupos que estão citando a utilização dela, então a gente precisa fazer o que agora? Como a falha ainda não tem correção, deixa eu ir para o comportamento do grupo. Então, como que o grupo Claro. age? Vamos tentar eliminar, mitigar o risco pelo comportamento do grupo e não pela vulnerabilidade. Maravilha, Mas é um grande maravilha. E desafio. eu imagino, o desafio é grande, né? E dentro dessa linha, talvez, se tiver precipitado aqui pode me corrigir, mas, por exemplo, nessa questão que vocês atuam também, né, no combate, por exemplo, de fraudes, usando uma página falsa, usando lá um nome da empresa, se vocês conseguem fazer uma detecção também, digamos, em real time, ali em tempo real, obviamente com uma latência, para existir um takedown, para existir a retirada dessa página, ou não? Ainda precisa um tempo ali de exposição para ser detectado? A resposta aqui vai ser de advogado e de consultor, você depende. Tem vários fatores que influenciam isso. Tá? Já Tá. teve casos, isso está até público no relatório que nós lançamos no início do ano, da página ter sido colocada no ar. Foi uma página, um perfil falso em rede social, ter sido Uhum. colocado no ar. Eu não lembro os horários agora, mas vamos supor, foi às 10 da noite.
Uma hora depois a gente detectou isso, como não estava numa página autorizada, na lista de páginas autorizadas daquele cliente, deu match com o comportamento de fraude, ou seja, era uma página que tinha o logo do cliente, tinha um campo de e-mail e senha, usava um nome similar, isso entrou no fluxo de remoção e em 4 horas ela foi removida. Então a página foi criada, a gente demorou 1 hora para detectar, 4 horas para ela ser removida. Então, depende Processo muito ali do inteiro. provedor que ela está, como se é uma página em rede social, se é uma página de phishing diferente, né? Um cara criou um domínio e está hospedando uma página ali, um perfil de WhatsApp, cada um tem um tempo de detecção diferente e de remoção também, tá? Não tem uma ciência muito exata ali. Hoje o que a gente tem investido muito é no uso de inteligência artificial para justamente diminuir esse gap entre tomar a decisão, né? Deixar na mão do cliente tomar a decisão se aquilo é uma fraude ou não. Ou seja, usando a AI para que eu já consiga determinar se aquilo é uma fraude ou não, e se não for, eu já iniciar um fluxo de remoção automatizado, que a gente chama de remoção sem toque humano. Hoje, cerca de 87% daquilo que a gente remove não tem toque humano, ou seja, a própria automação já detecta isso e toma a ação sozinha na remoção. Então, isso diminui o tempo de resposta, diminui o tempo que aquela página fica no ar, a gente consegue diminuir aí o que a gente chama de janela de oportunidade do atacante, ou seja, ele vai ficar um tempo menor ali no ar. Tem algumas coisas que fogem disso? Sim, como Com todo certeza. lugar tem Sempre vai fugir, né? algumas estratégias que vão fugir ali, que o cara criou uma barreira um pouco maior, colocou num provedor diferente, aí vai muito de cada caso. E esse processo automatizado, essa inteligência artificial, acontece tudo na plataforma de vocês ali, com o cliente cuidando basicamente, digamos, sozinho ali, né? Esse processo todo. Exato. A gente tem vários tipos de automações que podem ser definidas. Então, o cliente cria a regra do jeito que ele determina e a ferramenta traz esse nível de automação. Isso é um grande comparativo, né? Fazendo um benchmark com algumas empresas, principalmente americanas, que tem esse processo de remoção manual. Então, você tem um gap muito grande entre o analista pegar esse caso, analisar se é fraude ou não. Por mais rápido que o cara seja, ele vai ser mais lento do que uma ferramenta automatizada. Com Não certeza. tem, não tem como, É, por mais tá bem treinado que ele tá seja. disputando, é aquela coisa, tá disputando com a máquina, né? Com a velocidade da máquina. Daí fica difícil também, né? Vai perder, vai perder. Então é um ponto que a gente tem ganho assim, muita autonomia com relação à remoção de conteúdo. E um ponto interessante que a gente acaba fazendo, essa é uma estratégia até legal, muitos provedores eles acabam não removendo o conteúdo num prazo muito curto. Né? E aí o que a gente acaba fazendo em paralelo a isso, não só nós, mas outras empresas acabam fazendo isso também, é notificar todo o ecossistema de cibersegurança. Então a gente acaba notificando, por exemplo, o Google, que tem uma página falsa, notifica a Microsoft, que tem uma página falsa, notifica a indústria de antivírus que tem aquela página falsa, porque tem um tempo do provedor remover isso do ar. Mas essas ferramentas elas conseguem colocar uma regra para o usuário final muito rápido. Então, às vezes, o site ainda está no ar, mas você vai tentar acessar ele ali pelo Google, você recebe um alerta: olha, esse site é malicioso. Você quer Sim. continuar? Sim ou não? Então, isso já ajuda a diminuir a superfície de ataque também do atacante. Que é muito do ponto que a gente comentou dessa rede de colaboração também, né? Que acaba ajudando a levantar essas barreiras cada dia mais forte e cada dia mais alta contra os próprios criminosos, né? Sim, tem que existir essa colaboração, porque senão o negócio não vai para frente, não. Com certeza. E deixa eu te perguntar também, Bordini, também até uma curiosidade minha, né? É, quando acontece de alguns casos aí bem, talvez mais específicos
de uma ameaça ali, uma fraude ser bem efetivada, a questão de uma análise forense digital, né? Como que ela pode ajudar nessa investigação contra aquele crime, contra aquela fraude bem sucedida hoje? Não, é importante a gente separar dois mundos ali, né? Uhum. Um mundo de inteligência e um mundo investigativo. Ok. O que as empresas de CTI hoje produzem são relatórios de inteligência. Esses relatórios eles vão dar subsídio para que uma autoridade policial ou uma equipe de forense da corporação faça o levantamento das evidências e confirme tudo aquilo que está sendo levantado. Então, vamos por a gente conseguiu mapear que um endereço IP de um fraudador é X. Quem Tá. vai dizer se aquele IP é do fraudador, se aquele perfil é do fraudador, se aquele nickname que eu achei é o fraudador efetivamente, é uma autoridade policial junto às devidas instituições. Então, ela vai ter que pegar aquele endereço Uhum. IP, notificar a operadora, vai ter que pegar o nickname, notificar a plataforma, vai ter que pegar o endereço de e-mail, notificar o provedor de e-mail, e aí, com base nessas informações, ele produz o relatório investigativo, efetivamente, que aí vai desdobrar ali para um inquérito policial e para uma repreensão. Então, os relatórios de inteligência eles acabam servindo como um grande drive para a abertura de um inquérito policial hoje. Tá? E Maravilha. aí, obviamente, isso apoia muito a questão de forense, muito a questão de investigação. Por exemplo, se eu num relatório de inteligência coloquei um print, de repente, que um threat actor publicou no grupo de WhatsApp, que tem lá o desktop dele, né? Então tem os ícones da área de Uhum. trabalho, tem o sistema operacional que ele usa. Essa informação, o perito criminal, ele pode olhar isso na hora que ele estiver fazendo a perícia para confirmar a informação. Então a máquina apreendida tem o mesmo desktop, tem os ícones na mesma posição, tem as mesmas ferramentas, tem as mesmas características. Entendi. Putz, tem. Então é uma evidência a mais no processo. Como eu falei, qualquer um pode escrever qualquer coisa na internet. Então Claro. quem vai confirmar isso é realmente uma autoridade policial. O papel de um analista de inteligência é só gerar esse relatório de inteligência para que isso subsidie um relatório investigativo mais à frente. E aí a equipe de forense computacional é quem vai produzir isso, seja ela privada ou de uma autoridade. Né? Maravilha. Então, podemos dizer que o Threat Intel ali, ele vai ser um subsídio também ali, vai ser um garantidor para essa investigação ali posterior. Ele é um grande acelerador, Um eu acelerador. diria. Um Sim, acelerador. porque você Maravilha. consegue ter um caminho muito rápido hoje de levantamento de informações que vão direcionar uma investigação mais profunda. Então, eu já tenho, por exemplo, vamos supor que a gente esteja falando de uma fraude usando contas laranja. Uhum. Putz, eu vi que o cara teve 5 páginas falsas, dessas 5, 4 usavam a mesma conta laranja e uma usava uma outra conta. Pô, deixa eu concentrar em cima dessas 5 que Uhum. usavam a mesma conta, porque eu tenho mais chance de sucesso em cima dela do que da outra que está isolada ali. Então ele acaba ajudando, inclusive, a ser um direcionador. Quem vai tomar essa decisão se vai usar isso para direcionar ou não, novamente, é uma autoridade policial Sim, sim. que vai tomar esse rumo. Aí é a autoridade. Maravilha, maravilha, Burdini. Burdini, a gente vai se encaminhando aqui para o nosso final do nosso programa aqui, do nosso episódio. Eu já de antemão quero te agradecer pelo teu tempo, pela disponibilidade aqui, todo o conhecimento que tu traz e trouxe já para nossa audiência sobre esse mundo aí das ameaças e principalmente do Threat Intel, né, da inteligência de ameaças. E queria deixar aí o tempo aí, o espaço também, cara, para um recado final, para nossa audiência, até mesmo para as empresas aí, para os empresários que nos escutam e nos assistem aí também no nosso programa. Então, bacana. Obrigado novamente pela oportunidade. Espero que
esse bate-papo tenha sido não tão técnico, apesar de a gente entrar em algumas questões mais técnicas, mas ter sido acessível ali para o grande público e que a gente tenha agregado conhecimento para todos. A grande recado, acho que para todos, é a gente trabalhar cada vez mais com prevenção. Hoje todo mundo tem dados expostos. Quanto menos eu conseguir deixar de dados expostos, seja meu pessoal, da minha empresa, menor risco eu sofro. Então, é importante a gente ter uma empresa especializada ou ter uma rotina de sempre estar olhando o que tem de informação minha exposta para diminuir o que a gente chama de digital footprint. Isso vai fazer, inevitavelmente, com que a gente diminua os nossos riscos cibernéticos. Então, Maravilha, maravilha. E é isso, pessoal. Para você que está nos assistindo aí, quero agradecer e continue nos acompanhando aqui nas plataformas digitais da Jovem Pan Porto Alegre, dando a sua opinião e, obviamente, dando seu like, sua curtida, compartilhando o nosso conteúdo para que chegue ao máximo possível de pessoas, empresas, empresários, para deter esse conhecimento que é super importante. Espero você aqui no nosso próximo programa e agradecer aqui ao nosso convidado, Thiago Bordini, Head de Cyber Threat Intelligence na Axur. Meu muito obrigado, Bordini. obrigado, pessoal. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todo mundo aí. Valeu, tchau, tchau.